Olá, boa tarde. Iniciativa da Justiça Mato-Grossense chama atenção pela ajuda ao próximo. O tribunal realiza a coleta de eletrodomésticos que são destinados para o descarte correto. A renda vai para o Hospital do Câncer de Mato Grosso, único referência no estado para atender pacientes com a doença. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Corregedoria Nacional de Justiça lança formulário para agilizar representações por excesso de prazo de processo em tramitação. Supremo Tribunal Federal afasta bloqueio judicial de verbas de associações de pais e professores de Santa Catarina. Os ministros do STF consideraram que a Constituição Federal impede o remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização do Legislativo. E ainda eleições 2022. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, realiza a reunião com presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. A Corregedoria Nacional de Justiça lançou um novo canal para o cidadão. Desta vez, para quem precisa fazer uma representação por excesso de prazo em processos que estejam em tramitação no Poder Judiciário. Um formulário na página do Conselho Nacional de Justiça vai dar mais agilidade na apuração dos casos de demora injustificada no julgamento de ações. Antes do formulário, as representações só podiam ser registradas pelo Disque Cidadania ou pelo e-mail da Corregedoria Nacional de Justiça. Agora, o cidadão pode acessar o canal direto no site do CNJ. Para registrar a reclamação, basta anexar foto de documentos pessoais, como identidade, o CPF, comprovante de residência e indicar qual a data da última movimentação processual. A representação por demora injustificada no julgamento de uma ação pode ser feita por qualquer pessoa, seja parte ou advogado. O direito é assegurado pela Constituição da República, que garante a todos rapidez na tramitação de um caso. Com o novo formulário online, a Corregedoria Nacional vai poder levantar a quantidade de reclamações e aprimorar as políticas públicas para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Depois de receber a representação, o CNJ avalia o caso e confirma a continuidade da denúncia. Se for verificada alguma irregularidade no prazo de tramitação do processo, a Corregedoria instaura um procedimento administrativo e pode abrir uma apuração disciplinar pela conduta do magistrado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o benefício da gratuidade de justiça não está necessariamente condicionado à situação financeira do cônjuge. A decisão foi tomada no julgamento de recurso especial interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o benefício para uma requerente sob a justificativa de que o cônjuge dela ostentaria padrão financeiro suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento da família. Ao recorrer, a parte sustentou ser mãe de 3 filhos, não exercer atividade remunerada, nem possuir conta bancária de sua titularidade, sendo desta forma hipossuficiente. Mas ao julgar o caso na terceira turma do STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a lei que estabelece normas para a concessão de gratuidade e o Código de Processo Civil de 2015 definem que o direito ao benefício de gratuidade da Justiça tem natureza personalíssima. A ministra ressaltou que, em algumas situações, a condição financeira do cônjuge pode influenciar na decisão sobre o deferimento ou não do benefício, a depender do regime matrimonial de bens e do dever de mútua assistência previsto no Código Civil, mas pontuou que cada caso deve ser analisado individualmente. Quanto ao processo analisado, a ministra Nancy Andrighi entendeu que o Tribunal de Origem se manifestou especificamente sobre a condição financeira da própria recorrente, concluindo que ela não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. E como o reexame de provas não é admitido pela súmula 7 do STJ, o recurso não foi conhecido.
Eleições 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, realizou reunião com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. O objetivo foi tratar das medidas que estão sendo adotadas para o segundo turno das eleições, que ocorre neste domingo. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a expectativa é que no segundo turno o resultado das eleições seja conhecido e divulgado até às 9h30 da noite pelo horário de Brasília. Ele reforçou também aos presidentes dos TREs que filas e eventuais atrasos na votação devem ser evitados. O ministro lembrou que em treinamento realizado com mesários na última semana, foi estabelecido que enquanto um eleitor está na cabine, o próximo na fila já seja chamado a se identificar na sessão eleitoral para agilizar o processo. Outros pontos importantes também foram destacados pelo presidente da Corte Eleitoral, como a proibição do porte de armas no perímetro de 100 metros das sessões eleitorais e em outras localidades, além do uso de celulares na cabine de votação. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que entes federados não poderão reduzir a oferta de transporte público no dia do segundo turno das eleições gerais deste ano, no próximo domingo, agora dia 30 de outubro. A medida também prevê a possibilidade de criação de linhas especiais para regiões distantes dos locais de votação e utilização de veículos públicos. Os entes federados e gestores que empregarem recursos para custear o transporte coletivo de passageiros no dia da votação não estarão desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Direitos instrumentais mais importantes para o exercício do mais importante direito político, que é o direito de votar, é o transporte. Nós sabemos que grande parte da abstenção nas eleições se dá exatamente, porque algumas pessoas não têm o dinheiro para o transporte, e 2, porque em algumas localidades não há o transporte necessário. Um montador que sofreu lesão na coluna durante o serviço conseguiu aumentar de 30 mil para 70 mil reais o valor de indenização por dano moral. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que o valor fixado foi baixo diante da gravidade do dano. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia, havia reconhecido o nexo de concausalidade entre o trabalho realizado para a construtora Odebrecht e a doença ocupacional desenvolvida pelo empregado. Por isso, condenou a empresa a pagar reparação de 30 mil reais por dano moral. Na decisão, o regional ressaltou que, segundo a perícia, o trabalho foi determinante para o surgimento da doença na coluna do montador. Postura inadequada, posições forçadas, gestos repetitivos e ritmo de trabalho penoso. Essas foram as alegações feitas pelo trabalhador no processo. O trauma na coluna vertebral teria ocorrido após um dia de intenso trabalho, em que carregou cabos de aço, manilhas e outros objetos com peso acima de 30 quilos. O empregado foi diagnosticado com hérnia na coluna, mas não chegou a ser afastado pelo INSS. Ele disse que as dores não passavam e, por isso, acabou sendo dispensado. O caso chegou ao TST e foi julgado pela segunda turma. A relatora, ministra Maria Helena Malman, considerou que, diante da condição econômica da empresa, o valor fixado como reparação foi baixo. Ela observou que o empregado foi demitido por estar doente e no momento em que mais precisava de um plano de saúde. Por isso, propôs aumentar o valor da indenização para 70 mil reais. O voto foi seguido por unanimidade. Veja a seguir, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recolhe lixo eletrônico para dar destinação correta ao material. Vamos conhecer os detalhes dessa iniciativa daqui a pouquinho. Voltamos já. Os povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. Um programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recolhe lixo eletrônico para dar destinação correta ao material. E além de fazer bem ao meio ambiente, o projeto ainda ajuda o Hospital de Câncer do Estado.
Sabe, esses cacarecos, como carregadores de celulares, teclados, ventiladores que não funcionam mais, entre uma variedade de objetos que temos o costume de ir acumulando em casa. Que tal você fazer o descarte correto desses lixos eletrônicos e ainda ajudar o Hospital de Câncer de Mato Grosso? Eu te mostro como. É bem simples. Junte tudo e traga para a estação Ecoponto, instalada na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eles vão ter descarte correto e toda a renda com a comercialização vai ser repassada ao Hospital de Câncer. Praticamente tudo que liga na tomada, né? Seria equipamentos elétricos, eletrônicos, aparelhos também de controle remoto, né? Que usam pilhas. Qualquer um desses equipamentos podem ser descartados aqui. O destino da carga fica por conta da Ecodescarte. Nesse galpão, o lixo é pesado, separado e vendido. Alguns vão ser descartados e outros reaproveitados. Tudo tem o destino adequado para não contaminar o meio ambiente, desde o plástico às valiosas placas lógicas. A gente traz esse material para cá, trabalha em cima dele no sentido de triar tudo aquilo que ainda é possível de reutilizar, pesa esse material para poder certificar os nossos clientes de tudo que a gente está recebendo, de todo o peso que a gente está recebendo. E aí depois a gente sim faz o desmanche, separa tudo conforme o tipo, para deixar esse material limpo. Uma vez que ele for matéria-prima, ele tem que estar limpo, só ferro, só plástico, só fio, só placas, para a gente poder dar o destino correto e fazer a melhor comercialização possível desse material. O Hospital Filantrópico é o único referência no estado para atender pacientes com câncer. Para se ter uma ideia, em 2021, 135 mil pacientes foram atendidos. E no primeiro semestre desse ano, já foram 93 mil pessoas. Com esse trabalho da campanha LED, do lixo eletrônico, já consegui comprar equipamentos cirúrgicos, instrumentos cirúrgicos. Esse ano temos o sonho de comprar nosso carrinho pantográfico para conduzir os pacientes. Então, assim, é um trabalho, é uma ação de suma importância para a instituição, que ajuda a instituição a manter ela de portas abertas. E assim garantir a esperança e saúde de muitas pessoas, como o Pedro, filho da Geisiane, que tem 2 anos. Foi neste hospital que veio o diagnóstico de uma doença autoimune. O tratamento seria caro, mas graças ao Hospital de Câncer, o Pedro já está se tratando. Querendo ou não, um tratamento desse requer dinheiro, né, para o tratamento desse. E a população ajudando, o povo ajudando, está dando, assim, ajuda outras crianças que precisam, não só o meu filho, quanto a maioria que vem para cá. Que projeto maravilhoso! Para a gente falar mais um pouquinho sobre essa iniciativa, agora eu converso ao vivo de forma remota com a juíza coordenadora do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Edileuza Zorghetti. Seja bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns por essa iniciativa, muito bacana, porque a gente, às vezes, tem eletrodoméstico em casa, descarte, não sabe onde levar. Então, pelo menos agora a população de Mato Grosso sabe onde levar, só procurar um ecoponto, e ainda ajuda, né? Como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa, doutora? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ele tem uma política de sustentabilidade adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução. E assim ele foi fomentando as ações para desenvolvimento ambiental, social, cultural e econômico, melhorando o meio ambiente e a qualidade de vida do servidor, da comunidade e da sociedade como um todo. Desde 2015, né? Vocês já realizam essas atividades? E aí, o que motivou o Tribunal de Justiça? Foi disponibilizar os resíduos elétricos. Né? E aí que a gente foi melhorando, né? E esses eletrônicos, eles vão para o Hospital do Canto de Mato Grosso, né? Do Hospital de Câncer. A fim que lá eles vão vender esses resíduos, e com o lucro eles vão arrecadar e contribuir para
manutenção e melhoria do funcionário do Hospital de Câncer. O Mato Grosso é muito grande, então só temos esse hospital e é onde que as pessoas podem ter a camada. Doutora, vocês assinaram recentemente um termo de cooperação com a Associação, né, de Combate ao Câncer Local. O que significa, na prática, essa parceria de vocês e a assinatura? Esse termo ele foi assinado entre o Tribunal de Justiça e a Associação da Mato Grossense do Combate ao Câncer. Significa uma contribuição do Poder Judiciário para a manutenção, melhoria de funcionamento do câncer mesmo, né? Tratamento de quem depende, isso com a venda dos produtos revertidos. E a gente que foi assinado há pouco tempo. Bacana. Agora eu queria falar um pouquinho também sobre os frutos colhidos com o projeto. Nós apresentamos na reportagem que só no primeiro semestre agora, quase 100 mil famílias atendidas. No ano passado, eu anotei aqui, 135 mil pessoas foram atendidas graças a esse projeto. Qual é a expectativa daqui para frente, doutora? Sim, porque esse termo de cooperação agora, ela foi assinada em 10 de outubro agora. Então, há muito tempo que existe esses projetos, mas esse de mandar para o Hospital do Câncer, esse ainda a gente já não tem Está começando ainda, né? O projeto ainda está muito no início, mas certamente teremos a colheita também de bons frutos, né? E olha só, doutora, a senhora acha que essa iniciativa do Tribunal de Justiça acaba despertando também na sociedade, né? A sociedade observa e enxerga que o Poder Judiciário vai muito além do que a sua função estrita jurisdicional. Isso é importante, cria esse laço maior com a sociedade e acaba também incentivando o engajamento? Sim, o tribunal ele fez um ecoponto, né? Que acabou de falar aí. Então, esse daí desde 2015 que a gente já trabalha isso. E aí acaba que o público interno e o externo, eles acabam sabendo disso aí. E aí tem onde depositar os resíduos, tem para fazer parcerias com empresas especializadas. Então, assim, faz muito tempo já que a gente faz. Agora, e é isso que a gente tem que fazer mesmo. Maravilha. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Sucesso no projeto. Muito obrigada pela participação da senhora. Boa tarde. Tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal afasta bloqueio judicial de verbas de associações de pais e professores de Santa Catarina. Os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já. A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da Justiça Eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro. O Supremo Tribunal Federal anulou decisões da Justiça do Trabalho de Santa Catarina que bloquearam verbas públicas das contas de associações de pais e professores de escolas públicas do Estado. Em sessão virtual, a Suprema Corte entendeu que o bloqueio dos valores para pagamento diverso aos que eles foram destinados é inconstitucional.
No julgamento virtual, os ministros do STF consideraram que a Constituição Federal impede o remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização do Legislativo. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que os recursos destinados às associações de pais e professores das escolas públicas de Santa Catarina são para a manutenção e pequenos investimentos da infraestrutura física e pedagógica das escolas beneficiárias e não podem ser usados para o pagamento de dívidas trabalhistas. A ministra citou precedentes do STF de que o Judiciário não pode modificar, por meio de bloqueios, a destinação de recursos públicos já definidos por autoridades competentes, sob pena de indevida interferência nas atribuições reservadas aos demais poderes. A ação foi apresentada pelo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Ele alegou que o bloqueio dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, estava prejudicando a continuidade dos serviços públicos educacionais no estado. Com a decisão do STF, todos os valores utilizados para pagamento de dívida trabalhista devem ser devolvidos para as associações. E hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes da pauta de julgamentos para a gente é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Ao todo, constam 15 processos na pauta de julgamentos de hoje à tarde. A sessão deve começar com a retomada da análise da ação em que partidos políticos alegam omissão da União para adotar medidas contra a paralisação do Fundo Amazônia. A ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, irá concluir o voto. O segundo item da pauta é uma ação penal, apresentada contra o deputado federal Silas Câmara. Os ministros vão analisar se o parlamentar praticou o crime de peculato. Ele é acusado de ter desviado, em proveito próprio, parte dos recursos públicos destinados à contratação de sua assessoria parlamentar. Há ainda 6 pedidos de esclarecimento sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a permissão da extração, industrialização, comercialização e a distribuição do amianto crisotila no país. Um outro julgamento que pode ser retomado envolve uma ação e 2 recursos extraordinários sobre a constitucionalidade de trechos da Lei de Licitações que permitem a contratação direta de advogados por entes públicos. Para mais detalhes sobre a pauta de julgamentos, acesse o site do Supremo, stf.jus.br. Lembrando que a sessão plenária começa logo mais às 14 horas e tem transmissão ao vivo aqui na TV Justiça. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, recebeu o prêmio de Inovação Judiciário Exponencial nesta terça-feira em Brasília. O ministro Luiz Fux recebeu o prêmio na categoria Liderança Exponencial. Ele foi escolhido pelo trabalho à frente da presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2020-2022. A premiação foi entregue a pessoas e instituições de destaque na área de tecnologia, gestão e novas metodologias no ecossistema de justiça. A homenagem marca a abertura em Brasília do Expojude, Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito, que vai até amanhã. O ministro Luiz Fux fez a palestra de abertura. Ele falou sobre a judicialização da política. Hoje é uma queixa imensa, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo, decide muitas coisas que não são da sua competência. Sucede que a jurisdição em si, a justiça, para se manter imparcial, ela só se movimenta quando ela é demandada, quando ela é provocada. Só que essa expressão de que a justiça só se manifesta quando é provocada, ela tem sido utilizada de maneira inadequada. Parece que é uma provocação coloquial, vulgar. Não, a provocação é através da propositura de uma demanda onde se espera uma solução do judiciário. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.